Em Bleach existem personagens extremamente poderosos, e entre eles estão os perigosos Quincy's, os maiores inimigos da história dos Shinigamis e de toda a sociedade das almas, aqueles que ameaçam o equilíbrio dos mundos quando tiram a vida dos Hollows, tirando algumas exceções de personagens que são híbridos com outras raças como o Kurosaki Ichigo e o Hikone, o Bugino. E nesse vídeo você verá o seleto grupo dos 10 Quincy's mais poderosos de toda a história de Bleach. Será que a sua lista é igual à minha? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal e é fã de Bleach, já se inscreve, tá? Porque aqui tem vídeo dessa obra maravilhosa toda semana e de quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar aquela ideia gostosa sobre animes e mangás. Já deixa também o teu like, porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas assistirem, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de iniciar o ranking dos 10 Quincy's mais fortes de Bleach de fato, eu preciso fazer uma menção honrosa a alguns personagens que são os seguintes. Primeiro, o Rei das Almas é nada mais nada menos do que o personagem mais poderoso de Bleach e que é um ser híbrido que possui poderes Quincy, Shinigami e Fullbringer. E a segunda menção honrosa é ao Quincy Bazz-B, que embora não seja mais poderoso que os Quincy's que estão na lista, é o Sternritter mais poderoso depois da guarda real do Yhwach. E bom, menções honrosas feitas, bora pra lista. Porque em décimo lugar, Asuka Neklevar, aquele que eu diria ser o mais entre aspas normal entre os Quincy's de Elite, e o que assumiu o posto como um novo membro do grupo após a morte do Grammy em sua batalha contra Zaraki Kenpachi. Asuka, além de lembrar muito Aizen em Ginjo em sua aparência, depois que recebe mais poderes do Rauschwallen de Yhwach, se torna extremamente poderoso, algo que fica mais evidente ainda quando ele foi capaz de derrotar o Green Joe facilmente, mesmo sem ativar sua Volstagg, e também quando venceu os irmãos Shihoin, a Yoruichi e o Yoshiro, ou até mesmo quando forçou Urahara Kisuke a liberar sua Bankai após ativar a sua Volstagg. Asuka possui um bom Hirenkyaku, a técnica de velocidade dos Quincy's, que o permitiu se esquivar de golpes do criador das Zanpakutos, o Nimaya Uetsu, que é um dos Shinigamis com maior habilidade em combate de espadas. Como todos os outros Quincy's, Asuka é capaz de manipular Heishi e absorvê-lo para criar armas, como o seu arco que o torna capaz de disparar até 2 flechas sagradas de uma vez. A sua letra é a letra D, que significa The Death Dealing, ou a dose letal em português, que permite o Asuka calcular a dose letal perfeita de qualquer substância que ele leva para o seu corpo, principalmente por ingestão, como quando ele bebeu o sangue do Nimaya Uetsu e diminuiu a dosagem letal do sangue do corpo do Shinigami ao ponto de torná-lo venenoso para o mesmo. Além disso, por causa desse poder, Asuka possui um fator de cura que foi mostrado quando ele se curou das queimaduras causadas pelo Shunko do fogo do Yoshiro. Pode desenvolver também uma imunidade a qualquer substância ou ataque que é direcionado a ele e não o matar imediatamente, como o Getsuga Tensho do Ichigo, por exemplo. Pode usar técnicas como a Gift Ball, que é uma bola de veneno que foi capaz de fazer o Green-Joe colapsar ao fazer contato com ela, e também pode usar a Gift Bed, que é uma área de influência em forma de um círculo no chão, que se alguém pisa dentro do seu raio, tem a sua resistência a qualquer coisa reduzida drasticamente, fazendo com que eles se tornem envenenados por altas quantidades dessa substância, como por exemplo o próprio Heishi em volta. A sua Volstagg é a Hashen, e ela aprimora ainda mais o poder da sua letra, ao ponto de fazer o Asuka se adaptar automaticamente às mudanças do que ataca o Quincy enquanto a base desse ataque permanecer a mesma, algo que se mostrou muito eficaz contra a mudança constante de Reiatsu da Yoruichi no seu modo Deusa Relâmpago. E claro, como seu poder aumentou, as suas técnicas também evoluíram junto, e agora Asuka pode criar uma versão muito maior da Gift Ball, a Gift Ball Deluxe, e envenena todos que estejam dentro dela, exceto o próprio Quincy. Outra técnica é a Gift Beret, onde o Asuka cria várias esferas de luz interconectadas que são fixadas à Gift Ball Deluxe para garantir que ninguém possa escapar dos limites dos efeitos venenosos da técnica. E por último, mas não menos importante, temos o Gift Ring, que consiste na capacidade do Asuka de jogar uma de suas pulseiras em seu oponente, que aparentemente pode ter seu tamanho controlado por ele, já que ela encolhe antes de fazer contato com o olho do Urahara e mata essa parte do corpo do Shinigami instantaneamente, o que eventualmente cega o potencial de guerra, o que vai me fazer seguir com o rank e dizer que ocorrerá a primeira alteração no meu antigo rank de todos os Sternritters de Bleach, porque em nono lugar, Pernida Pancajase, aquele que carinhosamente eu resolvi chamar de mãozinha da família Adam. Pernida não é um Quincy comum e é também o braço esquerdo do Rei das Almas. Seu poder espiritual é imenso. Ele foi capaz
capaz de quebrar a gaiola da vida da membro da Divisão Zero, a Rikifune Kiryu. Foi capaz de torcer o braço da Yoruichi. Provavelmente teria tirado a vida do Zaraki se não fosse o Mayuri interferir no combate. E também teria cancelado o CPF do próprio cientista louco das 13 divisões se não fosse a sua tenente, a Nemon, ter entrado no combate e quebrado os seus limites. Como um Quincy, ele possui excelente manipulação de Reishi e é capaz de criar vários arcos feitos de Reishi ao mesmo tempo. E pode disparar flechas sagradas de todos eles. Seu Hirenkyaku é tão veloz que foi até mesmo capaz de surpreender Yoruichi, uma das personagens mais rápidas da história de Bleach. Como o braço esquerdo do Rei das Almas, Pernida governa a progressão e o avanço através da evolução, e por causa disso apresenta alguns tipos diferentes de evolução. Ele pode evoluir absorvendo e consumindo biomassa orgânica para ganhar as habilidades, características e atributos do ser de qual a biomassa era. Pode evoluir absorvendo informações de objetos que toca com seus nervos, que permitiu ele evoluir para o nível de poder do Zaraki, e foi capaz de replicar a habilidade de multicamadas de nervos da nova Bankai do Mayuri, que havia sido criada especificamente para contra-atacar o seu poder. E se um de seus dedos for removido, Pernida pode criar um clone de si mesmo a partir desse dedo, além de também mostrar ter uma regeneração incrível e poder recuperar rapidamente qualquer parte do seu corpo, até mesmo quando ele foi feito em vários pedaços pela Nemon. Porém, seu maior poder é o compulsório, porque ao disparar seus nervos de seus dedos e estendê-los para o corpo do seu oponente, Pernida pode controlar a força de seus movimentos e pode rasgar seu corpo em pedaços quase que instantaneamente. E além disso, se um de seus dedos for cortado, Pernida pode fazê-lo usar o compulsório remotamente. Em oitavo lugar, Ishida Uryu, o Quincy que foi reconhecido por Mayuri, o capitão da 12ª divisão, como um prodígio desde o arco da Soul Society, e que acabou se juntando aos Quincy's de elite do Yūrabara em determinado ponto do arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, além de também ter sido nomeado sucessor da Vossa Majestade. O poder espiritual do Ishida aumentou demais, algo que foi mostrado quando ele conseguiu se defender dos golpes do Ichigo e também conseguiu batalhar contra Jugra, embora o braço direito do Rei Quincy fosse mais poderoso que ele. Além disso, ele dominou completamente a maioria das habilidades que um Quincy pode dominar. Sua manipulação de Reishi é tão absurda que ele consegue usar Hirenkyaku perfeitamente, e também usa Hanzo Tengai, uma técnica de alto nível que é bastante rara entre os Quincy's, e permite que o usuário use a energia espiritual para manipular seu próprio corpo no caso de paralisia, algo que vimos ele usar especificamente em sua batalha contra o Mayuri. Ishida também é capaz de usar energia espiritual armazenada nos tubos de prata para criar efeitos semelhantes ao Kido dos Shinigamis, como por exemplo sua técnica Springer, que usa 5 Celestinaider, as espadas dos Quincy's, para criar um selo em forma de pentágono que, quando ativado, cria uma explosão maciça dentro dos seus limites. Além disso, o nosso querido engomadinho de óculos é um dos melhores Quincy's em termos de uso de arco e flecha, e tem grande precisão, capaz de matar instantaneamente rolos com uma flecha. É capaz de atingir o Saketsu Hakusui do oponente para tirar seu poder espiritual, e é capaz de disparar centenas de flechas ao mesmo tempo. Em sua batalha contra a Privarão Espada, por exemplo, a Tiruchi em Las Noches, ele foi capaz de controlar o caminho de suas flechas depois de dispará-las, e atualmente o Ishida também é capaz de disparar Lito Rengen ainda mais poderoso, e não precisa mais coletar Reishi visivelmente ao longo do seu ombro esquerdo em preparação para usar essa técnica. A sua letra é a letra A de Antíteses, ou Antítese, que permite que ele designe quaisquer dos alvos e reverta completamente qualquer coisa que já tenha ocorrido entre os dois. E galera, francamente, talvez fosse pro Ishida estar um pouco acima no ranking, já que, como sabemos, o Yūrabara considera que possivelmente ele tem um poder para superar o próprio poder dele. Contudo, como no mangá ele não foi muito bem aproveitado, algo que deveria ter acontecido, já que era para ser um arco especificamente onde ele deveria ter muito destaque, assim como ele vem tendo mais alguma importância durante o anime, por enquanto ele vai ficar aqui. Mas quem sabe se o anime mostrar realmente todo o potencial dele, talvez futuramente eu faça uma atualização desse rank e aí sim suba ele um pouco. Mas por enquanto acredito que o melhor lugar para ele é aqui. Em sétimo lugar, Grammy Tomou, o autonomeado Stanrite mais forte e aquele que possui o poder da imaginação. Grammy possui um poder espiritual sem igual, que o permitiu batalhar contra o Zaraki antes de despertar sua Bankai de igual para igual, e só foi derrotado por sua própria habilidade. Seu poder é até mesmo temido por outros Quincy, como por exemplo o Pep, que o considera um monstro e que deve ser mantido preso. A sua letra V é o Visionário e tem a capacidade de transformar fantasia em realidade, como eu já falei anteriormente. E usando esse poder, Grammy realizou feitos incríveis, como transformar os ossos da Tenente Yashiro em biscoito, transformou seu corpo em algo mais resistente
que o aço mais forte, criou lava vulcânica, um cubo feito de água, um braço feito de pedra gigante, enfim, criou inúmeras coisas. Porém, o seu maior poder é a capacidade de criar vida, onde ele se mostrou capaz de não apenas criar outras versões de si mesmo para aumentar o poder da sua imaginação, mas também foi capaz de criar formas de vidas diferentes, com sua própria personalidade, aparência e habilidades, como os Quincy Chaz Domino e o Guenel Lee. E usando mais versões suas, Grammy foi capaz de criar um meteoro gigantesco e também prendeu Zaraki no vácuo do próprio espaço, algo que teria matado o Kenpachi se ele não tivesse conseguido cortar através do próprio espaço e conseguido atingir um dos clones de Grammy. Embora seja importante lembrar que o nosso querido amigo maníaco por lutas estivesse usando o seu tapa-olho. E já que eu tô falando do Grammy, na descrição eu vou deixar o vídeo onde eu faço uma análise completa sobre o personagem. E se você quiser saber tudo o que precisa saber sobre ele, confere lá depois que sair desse vídeo, porque eu te garanto que o vídeo também tá muito bom. Porque aqui nós vamos entrar no 6º lugar, Hikone o Bujino, um ser híbrido de todas as raças de Bleach, criado pela Fullbringer Aura Mishibane e o Shinigami Yamada Shinosuke, o ex-tenente da 4ª divisão, sob as ordens do Tokinada Tsunehashiro, com o objetivo de usurpar o trono do Rei das Almas. E o poder espiritual do Hikone é imensurável, e assim como Ichigo, possui uma taxa de crescimento absurda, sendo dito que ele só poderia ser derrotado por Zaraki, o próprio Ichigo e Aizen, dos personagens que estavam vivos durante o tempo que a novel do Izagi se passou. Hikone demonstrou habilidade para enfrentar 13 espadas como Grimmjow, Hannibal e Aneliel ao mesmo tempo, ao lado também das Stanrites Liutoto Lamperd e Giselle Guelle. Isso, claro, em sua forma inicial, que possuía Reiatsu comparável a de Itsugaya, embora tenha eventualmente sido superado. E ao enfrentar Zaraki no Vale dos Gritos, Hikone revelou um aumento de poder, chegando a ferir levemente Zaraki, fazendo uso da combinação de Hakuda, Blunt Artery, que é o Blunt ofensivo dos Quincy's, e o Hierro dos Hollows. No entanto, quando Zaraki liberou sua Nozarashi, foi interrompido por Izagi, que queria batalhar contra o ser híbrido. Hikone dominou todas as técnicas de velocidade das raças, como o Shunpo Sonido Hiren Kyaku e também o Bringer Light, ao ponto de conseguir unir todos para maximizar sua velocidade. Como um híbrido, Hikone mostrou habilidades de manipulação de Reishi, que lhe permite absorver energia espiritual da atmosfera e moldá-las em armas para disparar flechas sagradas, e também lhe concede a regeneração acelerada dos Hollows, como também a capacidade de disparar Ceros e Gran Rei Ceros, além da habilidade de unir flechas com Ceros para aumentar ainda mais o seu poder destrutivo. A Zanpakuto de Hikone possui um Hollow ancestral selado nela, chamado de Ikome Kodomoi, e mostrou ter vários níveis de liberação, que vão libertando mais poder do Hollow a cada uma delas. A sua forma final é Ikome Kodomoi Horaku Hakei, que permite o Hikone se fundir com a sua Zanpakuto, liberando todo o seu potencial. Nessa forma, Hikone adquire características Hollow, aumentando sua força e habilidades, algo que parece mais com a Resurrection do que com a Bankai em si. Em 5º lugar, Lily Barro, o líder da guarda de elite do Rei Quincy, e o primeiro a receber uma letra entre todos os Stanritas. Lily possui uma quantidade imensurável de poder espiritual, que é maior do que a de Shinigami de nível capitão, e foi mostrada quando em sua forma final, nem mesmo o comandante das 13 divisões, o Kyoraku Shunsei, foi capaz de derrotá-lo sozinho. Lily possui uma velocidade de reação impressionante e foi capaz de desviar de vários golpes do Shunsei, mesmo na sua forma base. Como um Quincy, ele também domina a manipulação de Reishi, Hiren Kyaku e Blood. Diferente da maioria dos Quincy's, ele usa uma arma que assume a forma de um grande rifle e pode disparar flechas sagradas em formas de bala, que são poderosas o suficiente para destruir as cidades ao redor do Palácio do Rei das Almas com um único tiro cada. Lily é realmente um atirador excelente e foi capaz de abater um grande número de Shinigamis de cima de um prédio antes do Shunsei encontrá-lo. Por exemplo, ele foi capaz de atingir o Saketsu e o Hakusui do Izagi de muito distante, e o Shinigami só sobreviveu por causa do poder de cura da sua Zanpakuto. A sua letra é a letra X, o The Axis, ou o eixo X, que permite Lily perfurar qualquer coisa em sua linha de visão com precisão perfeita e sem necessidade de projéteis. E esse poder não pode ser bloqueado por nenhuma defesa, e quando Lily tem os 2 olhos abertos, ele pode usar totalmente o eixo X, porque de acordo com ele, isso permite que os ataques feitos contra ele passem pelo seu corpo sem feri-lo. Lily intencionalmente mantém seu olho esquerdo fechado, porque ele acredita que seria injusto com seus oponentes, mas se ele abrir o olho 3 vezes em uma batalha, ele tem permissão para mantê-los abertos durante toda ela. A sua Volstagg é a Giliel, e com ela o Lily pode teletransportar de um local para outro rapidamente, e o seu eixo X se torna ainda mais poderoso, ao ponto dele poder
disparar vários tiros contra um adversário a partir dos buracos de suas asas. E com o seu poder ativo, Lily está constantemente em um estado de intangibilidade espacial, tornando-o assim virtualmente intocável por ataques físicos e até mesmo Kidou. Lily também possui uma segunda forma, ainda mais poderosa, que eu gosto de chamar carinhosamente de galinha pintadinha, embora claro essa forma seja de fato uma referência muito foda à verdadeira aparência dos anjos, e nela ele ganha a capacidade de gerar novos membros e foi capaz de gerar uma bola de luz para apagar as sombras que o Shunsui estava escondido junto com a sua tenente, a Izzy Nanao. E por último, mas não menos importante, Lily ainda ganha mais duas técnicas novas e extremamente poderosas. A primeira é a Sabaki no Komyo, onde ele pode disparar ondas finas de energia de seus antebraços e mãos. Essas ondas de energia podem perfurar até mesmo cidades inteiras. E a segunda técnica é o Trompete, onde o Quincy literalmente cria uma grande trombeta de Reishi e a partir dela dispara uma enorme explosão que é poderosa o suficiente para apagar uma grande parte de uma cidade e que só não mandou o Shunsui e a Nanao de arrasta para cima por causa do poder da Zanpakutou da tenente. Ele fica aqui nessa posição porque além de ser praticamente imortal, sua forma final é extremamente poderosa, algo que foi até mesmo capaz de superar a Bankai do Kyoraku Shunsui, uma das Bankais mais poderosas de Bleach. Em quarto lugar, Jugran Hachivault, a galega da Shopee, como eu chamo carinhosamente, que é também o líder dos Stanritas e o segundo em comando depois do Rei Quincy. O poder espiritual do Jugran é também imensurável, e quando adolescente, ele foi o único que conseguiu, por exemplo, permanecer de pé quando Yūrabara exerceu sua imensa Reiatsu sobre aqueles perto dele, apesar de quase todos os outros, incluindo Besby, serem forçados a se deitar no chão por pura pressão. Mas agora, como um adulto, ele derrotou sem dificuldades o Besby, que possui nível de capitão, e também o Ista Uryu, sem mostrar grande esforço, além de também ser capaz de vencer o Shunsui, segundo o próprio Yūrabara. E detalhe, nem vimos a sua forma sagrada, que é a Volstagg. E como um Quincy, Jugran inicialmente não tinha capacidade de absorver Reishi, mas com o passar dos anos e treinamento, ele se tornou capaz e consegue até mesmo absorver rapidamente, sem ser percebido pela Izzy Nanao e pelo Shunsui. Quando ele absorveu o Reishi da barreira criada pela tenente da primeira divisão, Jugran é extremamente rápido e usa isso aliado à sua técnica de espada para fazer cortes rápidos e precisos em seus oponentes, com a sua espada que também lhe concede a capacidade de disparar tiros de Reishi dela. Seu Blood Venom é tão poderoso que ele foi capaz de presenciar a liberação da Bankai de Yamamoto e sobreviver. A sua letra é a letra B, a balança, que lhe permite pegar um infortúnio que ocorre dentro da sua esfera de influência e dispersá-lo para aqueles que experimentam a boa sorte, algo que foi bem demonstrado quando ele executou Kangdu, apesar da capacidade defensiva da letra de Iron do Quincy. Além disso, outra forma dele usar essa habilidade é com o seu escudo de Frown, onde em vez de funcionar como uma defesa contra ataques físicos, o Frown Shield, como ele chama, absorve todos os infortúnios que ocorreriam com o Jugran, como por exemplo, ferimentos sofridos durante uma batalha. Além disso, usando a balança, Jugran pode devolver o infortúnio absorvido ao seu oponente, para assim feri-lo ainda mais. E claro, como ele é considerado a outra metade de Yūrabara, ele também possui a capacidade de transmitir seu poder a outros Quincy's. E exemplo disso é que foi por causa dele que o Besby despertou seu poder muito cedo e foi considerado um prodígio. E por último, mais não menos importante, quando Yūrabara tá dormindo, Jugran assume a máscara do governante e troca de poder com o Rei Quincy, que faz com que o rei adquira o poder da balança, enquanto o Jugran fica com o de All Might e consegue enxergar o futuro. Porém, diferente do seu líder, ele não pode alterá-lo. E galera, eu pensei muito em colocar o Jugran um pouco até mais acima nesse ranking, afinal ele é o braço direito do Rei Quincy. Porém, como não vimos todo o seu potencial e a melhor citação direta que temos de poder dele é sobre que ele poderia vencer o Kyoraku Shunsui, algo que, por exemplo, o Lily só conseguiria assumindo a sua forma mais poderosa, o máximo que eu vou conseguir deixá-lo nesse ranking é aqui, nessa quarta posição. E o motivo principal vocês vão ver agora no terceiro lugar, que é o Gerard Valkyrie, o mais conhecido como o Thor de Bleach, e também o coração do Hidezalmas, ou melhor, o hospedeiro do coração, assim como o Kitaki era o hospedeiro do braço direito, como fica implícito na novel do Izagi Shuhei. Gerard possui uma quantidade verdadeira imensa de poder espiritual, que é maior do que o do Shinigami de nível capitão, e é tão imenso que foi comparado com o poder do próprio Rei Quincy, batalha final contra Zaraki, Itsugaya e Byakuya, e é muito por isso que ele vai ficar aqui acima do Jugran nesse rank, e seu imenso poder reside na sua habilidade do milagre, onde o próprio descreve como a capacidade de manifestar milagres sobre si mesmo, dando forma aos pensamentos, sentimentos e desejos de si mesmo e daqueles ao seu redor. E Gerard também sugere que quanto mais improvável for o evento específico de acontecer, maior a probabilidade do milagre possa fazer efeito. Por causa disso, sempre que ele está enfrentando probabilidades quase impossíveis, por exemplo, enfrentando quase que todo o Gotei 13 sozinho, o milagre permite que ele tenha sucesso de qualquer maneira, independentemente de suas chances normais, que ao se concentrar no medo das pessoas de serem incapazes de destruí-lo, Gerard pode encobrir qualquer dano físico
causado sobre ele, mesmo que seja letal. E como esse aumento é proporcional ao dano causado, Quincy fica gigantesco e atinge o que ele chama de tamanho divino. E quando isso acontece, qualquer ferimento que ele sofreu desaparece imediatamente. Nessa forma, Jared foi capaz de desviar o poder da Senbon Sakura do Byakuya com as mãos e também derrotou todos os Vazedis no local com um único golpe. Em sua luta contra Zaraki, ele teve alguns dos seus membros cortados e a cada vez que isso aconteceu, seus membros voltaram maiores e mais fortes. E não importa se ele for cortado ao meio, ainda assim continuará voltando. E a única maneira de derrotá-lo é se a sua Cruz Quincy for destruída. Além disso, Jared pode manifestar as esperanças de seus aliados em sua arma espiritual, a Hofnung. E ao fazer isso, a espada se torna quase inquebrável e reflete qualquer dano que receber para o inimigo. Como Quincy, Jared também se mostrou capaz de fazer um arco e flecha sagrados gigantescos. Também possui uma Volstagg que é chamada de Ashtoni, que o torna ainda mais poderoso. Ele permite disparar até mesmo explosões de energia da ponta da Hofnung que são poderosos o suficiente para destruir cidades. Jared ainda assumiu uma segunda forma completamente feita de Heishi após ter seu corpo inteiramente destruído pela combinação de ataque da Bankai do Byakuya e da Bankai do Toshiro. Porém, não o vimos em ação, já que ele logo foi absorvido pelo Rei Quincy usando o Rausch Valen. Em segundo lugar, Kurosaki Ichigo, aquele que é um dos dois únicos seres híbridos de todas as raças de Bleach e que possui um poder espiritual imensurável, que superou o nível comum após o seu treino no Palácio do Rei das Almas, cujo qual o preparou para ser o próximo rei. Ichigo foi capaz de enfrentar sem dificuldades alguma as Bambis e conseguiu enfrentar até mesmo 8 Stanrites ao mesmo tempo, por um breve período de tempo, e isso usando apenas a sua Shikai. De acordo com a Kiryu Hikefone, ele ganhou controle sobre sua Hyatsu flutuante após o seu treinamento no Palácio do Rei das Almas, e agora é tão poderoso que automaticamente se torna visível quando ele está se preparando para a batalha. Ichigo tem o maior feito de velocidade da obra. Ele desceu do Palácio do Rei das Almas em horas, enquanto era um caminho que deveria ser feito em uma semana. Ele se tornou tão rápido que até mesmo os Stanritas do nível capitão não conseguem acompanhar seus movimentos. E depois que a espada da sua Bankai fundida com seu Fullbringer é quebrada, Ichigo descobre que ele não possui uma verdadeira Zanpakuto. Porém, após o seu treinamento, ele encontra equilíbrio entre seus poderes e ganha acesso à sua verdadeira Zanpakuto, um poder imensurável que havia sido suprimido durante toda a obra. E isso faz com que ele ganhe duas espadas, uma maior com seu poder Shinigami Hollow e uma menor com seu poder Quincy. Nessa forma, Ichigo torna seu Getsuga Tensho ainda mais poderoso, e com um simples gesto ele foi capaz de liberar um Getsuga forte o suficiente para repelir um dos golpes mais poderosos da Quincy Kenshi Cantinip, e mesmo em sua forma Shikai, foi capaz de liberar um Getsuga negro em uma de suas batalhas contra o Rei Quincy. Além disso, ele agora é capaz de disparar um Getsuga duplo chamado de Getsuga Jujisho. Contudo, o ápice do seu poder mostrado foi quando ele assumiu a forma Chifre da Salvação, que aumenta demais o seu poder espiritual e também os seus atributos físicos. Sua velocidade se torna tão alta que nem mesmo a Orihime, que era capaz de defender golpes do Rei Quincy com o poder do Rei das Almas, podia entender como ele se movia tão rápido, e até mesmo o Rei Quincy ficou surpreso. Sua força é tanta, com um simples movimento de espada destruiu grande parte do palácio, assim como também fez ao exercer sua Hyatsu nessa forma. E Ichigo também é capaz de fundir o Getsuga Tensho com o Gran Rei Zero para formar um golpe poderoso o suficiente para ferir Yhwach. A sua Bankai é a Tensa Zangetsu, uma Bankai que funde todos os seus poderes em uma só espada. Contudo, até os dias de hoje, não sabemos qual a sua habilidach, já que o Rei Quincy a considerou perigosa o suficiente para quebrá-la usando o All Might imediatamente após a sua liberação. Em primeiro lugar, não teria como ser diferente Yhwach, o vulgo Gold Roger alemão, aquele que é o pai dos Quincy's e o filho do Rei das Almas. E o poder de Yhwach está muito acima de qualquer um na obra, além do seu pai. Ele foi o único, por exemplo, que era capaz de roubar a Bankai de Yamamoto e também foi capaz de absorver o braço direito do Rei das Almas e o seu próprio pai, quando ele atingiu um nível além das expectativas, um nível em que ele se tornou praticamente invencível, um nível onde sua Hyatsu fica vazando o tempo inteiro, onde, por exemplo, em sua batalha contra Aizen, Yhwach destruiu a sua cadeira supressora de Hyatsu, algo que o próprio Aizen foi capaz de fazer, mesmo usando um Hadou 90 com o poder total, o Kuro Hitsugi, e até mesmo de acordo com Isael Apuro Grande, durante o one-shot do Arco do Inferno, a imensa Hyatsu de Yhwach era potente o suficiente para ser Portas do Inferno fechada ao lado da Hyatsu de Aizen. Além disso, com o All Might em seu total potencial, depois de ter absorvido seu pai, Yhwach pode unir os três mundos para voltar ao mundo original, além do seu já conhecido poder de enxergar o futuro e também de alterá-lo em qualquer resultado que desejar, como quando ele destruiu a Bankai do Ichigo ou até mesmo quando ele reescreveu a sua morte 2 vezes. E bom galera, esse é o meu ranking atualizado dos 10 Quincy's mais fortes de Bleach. O que acharam? Concordam ou não concordam? Me conta a tua opinião nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte.